Vamos dar início então à nossa aula de hoje. Vamos estudar mais uma vez, dentro do tema Antropologia Bíblica, nessa terceira parte sobre a imagem de Deus no homem ainda. Nessa segunda parte, falando sobre a imagem de Deus no homem, nós vamos estudar os mandatos criacionais. Vamos trabalhar sobre esses mandatos criacionais. O que seria, como eles se aplicam às nossas vidas hoje. Vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor Deus, nós agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos participando dos cultos, das EBDs, das reuniões da igreja. É uma honra nós estarmos aqui, assentados aos teus pés, aprendendo mais sobre o Senhor na tua palavra. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça da compreensão espiritual. E mais uma vez é isso que nós rogamos a Ti nessa manhã. Que os nossos corações e nossas almas estejam assentadas, que o Senhor nos dê paz e uma mente voltada para Ti nessa manhã. Dá-nos ouvidos de ouvir a Tua palavra e que assim sejamos edificados, totalmente supridos, reorientados nas verdades que ouviremos, tanto agora como no culto a seguir, e que em tudo isso o Teu nome seja honrado e adorado para sempre. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, irmãos. Dentro do tema a imagem de Deus no homem, nós já vimos, na primeira parte que nós estudamos sobre a imagem de Deus no homem, nós vimos que em que momento isso acontece, quando que Deus colocou dentro do homem, Adão, a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus. Qual o significado disso, o que isso significa, e como o homem reflete a imagem de Deus. Como é que ele reflete a imagem de Deus? Alguns atributos divinos Deus concedeu aos homens, ao homem, e consequentemente a toda a sua raça, a Adão e a toda a sua raça. Se você quiser rever isso e recapitular, ou então se você não viu ainda, dá um pulinho lá no site e você vai encontrar a nossa aula lá. Hoje nós veremos então os mandatos criacionais. E para frente, se Deus assim permitir, nas próximas aulas, nós vamos continuar estudando sobre a imagem de Deus no homem, sobre os temas, as 4 etapas da imagem de Deus no homem, a imagem original, a imagem desfigurada, a imagem redimida e a imagem aperfeiçoada. E depois, 6 questões respondidas por João Calvino dentro do tema a imagem de Deus no homem, tá? Esse é o nosso plano. Bom, os mandatos criacionais dados ao homem. Deus deu 3 mandatos. Nós chamamos de mandatos criacionais. É um tema apenas dado em teologia para nós podermos nos situar e entender o que significa isso e a sua importância para a vida da igreja. Para a gente compreender, foi dado o nome de mandatos criacionais que foram na criação, exatamente na criação. 3. O primeiro deles é o mandato espiritual, que significa o relacionamento com Deus, relacionamento entre homem e Deus. Mandato social é o relacionamento com o seu semelhante, na sociedade, na família. E o mandato cultural é o relacionamento do homem com o meio ambiente e o seu governo sobre ele, a maneira com que o homem administra a criação que lhe foi dada para governar e cultivar e guardar, não é? Vamos ler aí nas nossas Bíblias, abram comigo Gênesis capítulo 1, versículos 28 e 29, a base desses 3 mandatos. Capítulo 1 de Gênesis 28 e 29 diz assim: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Pula para Gênesis 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado.
Versículos 15 a 17 do capítulo 2. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 24. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Muito bem, esses trechos de Gênesis, já logo no início, já logo na criação, Deus deu ordens ao homem, a Adão. Nós vemos o primeiro, como nós falamos, o mandato espiritual. Ele mostra que Deus, além de ser o Criador, tem domínio. Deus os abençoou, versículo 28. Significa então a superioridade de Deus em relação ao homem. O mandato espiritual, com o relacionamento com Deus, está mostrando que Deus é Deus e o homem é somente uma criatura. E mostra que ele é submisso a Deus. Aquele que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. Consequentemente, Adão é inferior a Deus. Deve sujeição a Deus. Está debaixo do domínio soberano de Deus. Então, aqui o primeiro ponto do mandato espiritual. E lá nos versículos 15 a 17, a gente percebe que Deus ordenou que ele cuidasse e guardasse do jardim, e lhe deu uma ordem expressa, direta e simples: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, significando que ele, Deus, tinha domínio e poderia colocar leis, restrições, regras para o homem, mostrando a sua superioridade em relação à coroa da criação, que é o homem, verdade? O homem é a coroa da criação, mas continua sendo submisso ao Senhor da criação, que é Deus. Não é? Então aqui a gente vê o mandato espiritual. Mandato social, quando você observa que Deus mandou que eles, depois de os abençoar, versículo 28, disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Então aqui essa multiplicação é um mandato que mostra que Deus deseja que o homem, no relacionamento conjugal, cumprisse a missão de multiplicar-se, de desenvolver a raça, de encher a terra com a raça. E no capítulo 2, versículo 24, ainda dentro das ordens da criação, dentro do mandato social especificamente, ele ordena que o homem seja complementado pela mulher, que ele também criou para complementar, e para que eles fossem uma só carne. E, tornando-se os dois uma só carne, significa que eles manteriam um relacionamento, eles teriam uma sociedade, eles teriam uma comunhão. Isso tudo fala de sociedade. O homem então foi criado como Deus, que na sua trindade, nas três pessoas, ele é um ser social, ele se associa entre si. E o homem também foi criado com essa característica de ser sociável, ou de se associar com o seu semelhante, não é? Então esse é o mandato social, não só crescer em volume, em quantidade de pessoas sobre a terra, multiplicando e enchendo a terra, mas tendo um relacionamento entre o próximo, o homem com o seu próximo. O mandato cultural, que seria o relacionamento com o meio ambiente e o seu governo sobre ele, nós encontramos também quando Deus manda, no versículo 28 e 29, ele manda que o homem domine sobre tudo. Deus já havia dito isso no versículo 26. Aqui no 28 ele repete, e no versículo 29 ele diz que tudo o que há no jardim, a nível de ervas do campo, que dão semente, e frutos da terra, será para mantimento. O que é mantimento? A palavra mantimento significa alimento, suprimento. É o que havia para manter o homem vivo.
para manter a sua saúde, para manter o homem vivo. Foi feito por Deus. Mesma coisa no versículo 15, a ordem de Deus de que o homem deveria cultivar e guardar o jardim. Não significa não tocar nele, não. Significa que ele teria que trabalhar, comer dele, curtir ele, gozar do jardim e mantê-lo vivo. Manter o jardim, guardar o jardim, preservar o jardim. Essa é a ideia, então, do mandato cultural, é manter a cultura. Isso se amplia grandemente depois da queda, e nós vamos ver por quê mais para frente. Eu não posso antecipar, senão eu me perco. Bom, toda essa capacidade do homem para cumprir esses mandatos vem do fato de ser a imagem do Criador, dando-lhe habilidades para isso. O homem, então, como nós vimos nas aulas passadas, Gênesis 1, 26 e Gênesis 2, 7, você percebe aí mesmo, onde você está, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Capítulo 2, versículo 7, diz que Deus fez o homem do pó da terra e também soprou em suas narinas o fôlego da vida, que seria aquilo que a capacidade ou parte do ser de Deus no homem, para que o homem tivesse características e alguns atributos de Deus para poder cumprir estes 3 mandatos. Observem uma coisa: destes 3 mandatos depende toda a nossa vida. Não há nada que você faça neste mundo que está fora desses 3 tipos de relacionamento, por assim dizer. Não há nada que você faça a partir do momento desde o momento que você acorda de manhã até o momento que você vai dormir à noite, que você não se encaixe em um dos 3. Tudo que o homem faz se refere a um dos 3. Ainda que lá no Pentateuco Deus amplie, no Decálogo ele amplie alguma coisa a respeito de leis e normas. Na lei de Moisés, derivada do Decálogo, quando Moisés coloca as leis mais subdivididas dentro do Pentateuco, ainda assim tudo se refere a esses 3 relacionamentos: o homem com Deus, o homem com o semelhante, o homem com o mundo, com o ambiente onde ele vive. Então, o homem teve a capacidade de cumprir esses mandatos por causa de ser a imagem e semelhança do Criador, e que tinha habilidades para isso, o homem tinha condições para isso. O homem na aliança das obras. Antes de falar um pouquinho sobre mandato, eu queria fazer uma prévia mostrando um outro ponto que pode nos dar um entendimento um pouco melhor. Falando sobre pacto, Deus estabeleceu um pacto ou uma aliança com Adão. É chamado em teologia de pacto das obras. O que significa o pacto das obras? Em primeiro lugar, vamos entender que a palavra pacto ou aliança, ela tem alguns elementos. Quando você faz, por exemplo, você pode substituir aliança ou pacto pelo termo mais conhecido de contrato. Quando você faz um contrato imobiliário, por exemplo, né? O que é que tem, quais os elementos necessários para se ter um contrato? Primeiro elemento, 2 partes. Você precisa ter a parte que contrata e a parte que loca, ou a parte contratante e a contratada. Existem essas 2 partes envolvidas nesse pacto de Deus com o homem. Quais são as partes? Deus e o homem. Deus e Adão. Em segundo lugar, outro elemento de um pacto ou de um contrato é que há uma condição ou uma norma, há regras. Há regras estabelecidas, existem regras estabelecidas por Deus dentro desse contrato, dentro desse pacto. Quais são as normas? Justamente os mandatos. São leis que Deus deu ao homem para cumprir a sua vontade. Em terceiro lugar, outro elemento de uma aliança, um pacto ou um contrato, é que há uma promessa de recompensa para a obediência. No caso, o homem obedecendo, implicitamente está ali contida a promessa da vida eterna, não é isso? Se ele não comesse do fruto do bem e do mal e fosse obediente, ele teria vida.
vida plena, vida eterna. Embora você não encontre esse termo aqui, mas subentende-se pelo segundo ponto. Além da recompensa, há também uma ameaça de penalidade pela transgressão. Se você comer, certamente morrerás. Então aqui você vê que há também uma penalidade, ou seja, uma consequência caso as condições não fossem cumpridas, caso as normas não fossem cumpridas, né? E uma coisa importante dentro do contrato entre Deus e o homem é que o Deus soberano é o único que estabelece os termos quando entra em relacionamento com o homem. Você não vê assim, se o homem descumprir tal coisa, vai acontecer tal coisa, mas se Deus descumprir, também ele vai sofrer penalidade. Não, Deus não sofre penalidade. Na sua perfeição, ele soberanamente cria, determina as regras, e o homem simplesmente tem que obedecer. Obedecer. Ok? Então isso é chamado de pacto das obras. O homem deveria cumprir as obras. Qual é a obra do homem? Nesse momento, antes da queda, pacto das obras só fala antes da queda, tá? Esse pacto das obras não funciona mais depois da queda. Pacto das obras, antes da queda, seria a obediência do homem sobre os mandatos que Deus determinou. Simplesmente isso, ok? O conceito então de mandato, entendendo que o relacionamento do homem com Deus se dá através de um pacto, como eu falei, de uma aliança, nós podemos dizer que mandato, ou no caso aqui os mandatos, que são 3, nós vimos, né? Os mandatos são as ordens ou leis estabelecidas por Deus imediatamente após a criação, para que o homem pudesse se manter em relação perfeita com Ele, desfrutando também de toda a abundância da criação ao seu redor, bem como da bênção de gerar uma descendência santa e igualmente abençoada. Deixa eu trocar em miúdos aqui para a gente. Os mandatos, sendo obedecidos, os mandatos eram essas leis que Deus deu ao homem, e Ele não só deu ao homem de uma maneira assim, eu vou obrigar você a fazer coisas que você não consegue. Não. Deus primeiramente soprou sobre ele o fôlego de vida, lhe deu inteligência, capacidade, força, discernimento para obedecer. O homem então era totalmente capaz de obedecer e não pecar, como nós vimos na aula anterior. Por conseguinte, então, Deus dá essas ordens, totalmente capazes de serem obedecidas pelo homem, para quê? Para que se o homem as cumprisse, fosse obediente, ele continuasse em amizade com Deus, continuasse amigo de Deus, em relacionamento positivo com Deus. Fora isso, o homem ia desfrutar de tudo que Deus havia feito ali, menos da limitação que Deus impôs. Qual era a limitação? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas todo o restante daquilo que tinha sido feito estava para o homem curtir, para o homem desfrutar. Vejam que maravilha. E fora isso, foi dado também a bênção de gerar uma descendência santa e igualmente abençoada. Se Adão não tivesse caído, sua descendência também continuaria sendo santa e abençoada nesse sentido, de desfrutar de aliança com Deus, de uma vida de relacionamento com Deus, de uma amizade com Deus. Os filhos de Adão e Eva, se Adão não tivesse caído, seriam também santos no sentido de terem relacionamento com Deus automaticamente. O que não acontece então hoje conosco? Nós não temos mais essa aliança de nascença com Deus, né? Por quê? Por causa da queda. Nós recebemos a outra parte, né? A maldição através de Adão, que é a separação com Deus, né? Aqui nós entendemos a situação de cabeça federal da raça humana, que é Adão, que transmitiu para toda a raça a sua maldição de morte espiritual ou de separação de Deus. Muito bem, muito bem. Então, fechando esse slide, o dever do homem para se manter nessa aliança era de obedecer a todos esses mandatos. Não tinha mais nada. Não precisava fazer coisa especial.
Não precisava nada especial a não ser obedecer aos 3 mandatos que Deus deu. Obedecer a Deus, e isso implicaria guardar o jardim, cultivar o jardim, trabalhar o jardim, se suprir do jardim e procriar, ter uma sociedade, e tudo isso era teo-referente. Lembra-se dessa palavra da última aula? Tudo era teo-referente naquela época. Tudo focava Deus. Tudo. Muito bem. Falando sobre os mandatos criacionais, todos eles, 3 características deles, dos mandatos. Eles são permanentes, ou seja, funcionam antes e depois da queda. Os mandatos, nós não podemos dizer, Deus deu os mandatos antes de Adão cair, antes de pecar, antes de Adão e Eva. Não, eles funcionam depois também. Se você for ver lá depois da queda, Deus lhes disse para a mulher, você vai ter filhos. Só que agora é com dor. O seu desejo será para o teu marido, mas ele te dominará. Então o relacionamento social ficou manchado pela queda. Relacionamento cultural, o que Deus disse ao homem? Você vai trabalhar, você vai ter sustento, mas vai ter trabalho com suor, você vai colher espinhos, e não vai ser fácil a tua vida como provedor do teu lar. Continuam os 3 mandatos funcionando. Continuam os 3 mandatos. Eles funcionam ainda hoje, com certeza, ainda hoje, ou de forma positiva, ou de forma negativa. Como seria a forma positiva? Aqueles que são redimidos por Cristo. Hoje nós temos de novo um relacionamento com Deus. Imperfeito ainda, mas já temos de volta o relacionamento por causa de Cristo, que nos redimiu. Relacionamento com Deus, relacionamento com a sociedade, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com a igreja. O relacionamento já foi restaurado, com limites ainda, com defeitos ainda, mas já foi restaurado. E o relacionamento também entre o cristão e o seu mundo. O seu trabalho, por exemplo, ele tem uma nova ética, uma nova visão, uma cosmovisão diferente, que faz com que ele trabalhe de forma diferente daqueles que não têm a fé em Cristo. Então foi restaurada também essa parte. Como que funciona a parte negativa? Explicando melhor aqui. Ou o homem está em submissão aos mandatos e desfruta de um relacionamento de amizade com Deus, ou está em rebelião contra eles, contra os mandatos, e se mantém inimigo de Deus. Ou seja, a gente fala assim, só o crente então hoje que tem esse relacionamento com Deus, né? O relacionamento restaurado com Deus, né? Então só eles têm. Não, o ímpio também tem relacionamento com Deus, só que é um relacionamento de inimizade, ou seja, não há ponto neutro, não há um ponto morto, onde a gente fale assim, o ímpio que não conhece as Escrituras, ou que não foi salvo, ele não está em relacionamento com Deus. Não, ele está sim, relacionamento de rebelião, de guerra contra Deus, de inimizade contra Deus. Ninguém está neutro nessa situação aqui. Ou está obedecendo, que são os que foram redimidos por Cristo, a igreja de Cristo, o crente legítimo, ou está em rebelião contra Deus, permanecendo na sua incredulidade e desprezando Deus. Ok? Também os mandatos criacionais abrangem a totalidade da existência humana. A totalidade da existência humana, todas as áreas, e mostram o propósito maior da vida. Qual é o propósito maior da vida? Em tudo que nós fazemos é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Abram comigo em 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Eu deixei esse texto somente para a gente ter base bíblica, e com certeza ele nos ensina agora, pode ser aplicado nessa situação aqui. Em tudo que nós fizermos, o que é que diz aí? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando você estuda 1 Coríntios, e chegando no capítulo 12, 13, 14, acho que principalmente 12, 13, 14, você vai ver que eles vão falar sobre Paulo, vai bater na tecla de dons.
A igreja acha que é mais importante do que outras igrejas, Corinto, porque tem dons especiais e tal. E Paulo vai mostrar que os dons não são somente os dons dentro da igreja. E tem muitos dons que já não são mais necessários dentro da igreja. E ele vai falar que dons é muito mais do que isso. Dom que edifica pode ser um dom de um bom médico que executa bem a sua missão de médico. Um bom professor que executa bem a sua profissão de professor. E isso tudo glorifica a Deus. Então ele dá esse pontapé inicial nesse tema, nesse versículo 31 do capítulo 10. Ele vai falar que tudo que nós fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. Ele volta lá mostrando a essência da vida humana. Qual é o propósito maior do homem viver? É a glória de Deus, sendo que o homem desfruta de amizade e das bênçãos de Deus. Terceiro lugar, esses mandatos criacionais, eles não trazem nenhuma dicotomia na vida. Foi uma coisa batida principalmente por Martinho Lutero e depois os reformadores. Calvino ampliou essa visão, e os puritanos, que nós vamos falar daqui a pouco, também pegaram firme a respeito do sagrado e secular. Não há essa dicotomia, essa separação entre o sagrado e o secular. Ou seja, tudo que o homem faz, seja no trabalho, nos estudos, na igreja, nos relacionamentos humanos, etc., tudo é feito coram Deo. Vocês se lembram o que significa o termo coram Deo? Significa na presença de Deus, vivendo na presença de Deus. Por quê? Havia uma ideia de que dentro da igreja eu estou na presença de Deus, lá fora eu estou fora da presença de Deus, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, eu sou dono do meu nariz, e eu até posso fazer algumas coisinhas sujas, nas trevas, na mentira, no engano, que Deus não está me vendo, por exemplo, mais ou menos. Não. Os mandatos criacionais, por serem atuais, por serem eternos, permanentes na vida humana, mostram que tudo nós continuamos fazendo na presença de Deus, ou para a sua glória, ou para a sua ira. Ou eu faço para glorificar a Deus e sou recompensado com bondade e misericórdia de Deus, ou eu faço em rebelião e serei consumido pela desobediência. Nada é feito fora da presença de Deus, e tudo é feito para a glória de Deus, como nós vimos no versículo 31 do capítulo 10 de 1 Coríntios. Ok? Então não há essa separação entre sagrado e secular. Vamos falar mais um pouquinho daqui a pouco. Em resumo, o que é mandato cultural agora? Vamos trabalhar hoje, rapidamente, somente o mandato cultural. Cultural. Em resumo aqui, é a habilidade que Deus concedeu ao homem para trabalhar e extrair recursos da natureza, visando o seu bem e do próximo e a glória de Deus. Ao homem foi dado a capacidade de trabalhar, de se aprimorar no trabalho, de desenvolver tecnologia para trazer do mundo, do ambiente onde ele vive, recursos para o seu suprimento, para manter-se vivo, para suprir o próximo. O objetivo, veja, não é... A natureza não pode estar acima do ser humano, nunca. Então, nós trabalhamos para suprir as nossas famílias, suprir a nós mesmos e suprir aqueles que são necessitados dentro da raça humana, especialmente na igreja. E tudo isso redunda em glória de Deus. Tudo isso glorifica a Deus. Por que glorifica a Deus? Porque é isso que Deus quer. E tudo que Deus quer e eu faço, eu estou glorificando a Ele. Na obediência é a melhor maneira de glorificar a Deus. Às vezes a gente ora bonito, canta bonito, a gente vem aqui, presta um culto, entre aspas, a Deus, mas a nossa vida secular, a nossa vida profissional, a nossa vida comercial, a nossa vida familiar, está o caos, está uma negridão, está cheia de mácula, e a gente acha que está adorando. Não, só cantar não resolve. Eu tenho que viver
para a glória de Deus. Em tudo, e aqui falando do trabalho. Então o mandato cultural é isso aí. Abra em Gênesis, já estamos, né? Gênesis 1:28, a base do mandato cultural. Deus disse: enchei a terra e sujeitai-a. Olha os termos: sujeitar e dominar. Deus mandou que o homem sujeitasse e dominasse a terra. Capítulo 2 de Gênesis, versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Vejam, aqui são as bases bíblicas do conceito de mandato cultural. Mandato cultural, então, é a ordem que Deus deu para que o homem dominasse a terra, fosse um governador da terra, cultivasse a terra e guardasse a terra, o seu ambiente. Para quê? Para o seu próprio desfrute e para a glória de Deus. Então nós vemos aqui a ideia de governo, em primeiro lugar, sujeitar, dominar, não é? Sujeitar e dominar, no versículo 28 do capítulo 1, traz a ideia de governo, administração, de ser o gerente da criação. Também traz a ideia de desenvolvimento. Cultivar abrange a ideia de desenvolver, de manter o jardim vivo e, maior ainda, se possível, cultivar. A ideia de cultivar é trabalhar para fazer ele crescer, para fazer ele se multiplicar, ter abundância, né? E também guardar traz a ideia de preservar, é preservação, não usar para o mal, não usar mal. Deixando de cultivar, você também, o homem também deixaria de preservar. É o que aconteceu, mas nós vamos ver um pouquinho mais para frente que não é bem do jeito que secularmente se fala hoje em dia sobre preservação da natureza. Bom, o homem deveria então gerenciar o mundo criado como vice-regente com o Senhor. Ele deveria então ser o governador da criação. Também era a responsabilidade dele desenvolver mecanismos para a manutenção do seu ambiente. Ele deveria estudar, ele deveria conhecer e, consequentemente, trabalhar bem. Trabalhar de forma correta. Desenvolver tecnologia, para fazer com que o jardim fosse preservado e aumentado. Veja, ele tinha inteligência suficiente para observar uma planta e dizer assim: essa planta nesse lugar que eu plantei aqui não está bem, ela não está indo para frente, eu preciso tirar ela daqui. Conhecer qual é a terra que ela gosta, o tanto de sol que ela recebe por dia, que é o ideal para ela, e aí eu vou ver o resultado. Como é que isso se chama? Esse estudo e essa aplicação? Tecnologia. Tecnologia. A gente pensa que tecnologia é somente aquilo que é feito através de computadores, através de máquinas, de equipamentos altamente sofisticados. Mas não. Tecnologia também faz parte de um estudo e trazer uma técnica. Estudo da técnica. Técnica de fazer alguma coisa bem feito. Por isso é importante estudar. Por isso é importante fazer uma faculdade. Por isso é importante não desistir de se aprimorar dentro da profissão que você tem. Vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Então está aí. Cabia ao homem então desenvolver esses mecanismos. Ele tinha condições ou não? Claro que tinha. Ele tinha inteligência similar à inteligência de Deus. Deus lhe deu capacidade para desenvolver, estudar e desenvolver o seu trabalho. Portanto, o mandato cultural desenvolve-se por meio de dons, ou talentos, ou vocações concedidas ao homem pelo Criador. Deus deu condições quando soprou o fôlego de vida no nariz do homem e fez com que ele tivesse a imagem e semelhança de Deus. Deus lhe deu capacidade, lhe deu dons. Dons não significa que uma pessoa, só Adão, tivesse todos os dons
para cuidar do jardim e guardar e cultivar o jardim. Não, Deus lhe fez uma auxiliadora. Muitas coisas que Adão não tinha, Eva tinha. Muitas coisas que Eva não tinha, Adão tinha. Essa complementaridade, não é isso? Então, nós vemos que nem todo mundo nasceu para ser advogado. Nem todo mundo nasceu para ser dentista. Nem todo mundo nasceu para ser médico. Nem todo mundo nasceu para ser professor. Nem todo mundo nasceu para ser pastor. E assim vai. Põe aí qualquer profissão, vocação que você quiser, né? Mas todo aquele que tem alguma determinada vocação precisa ou desenvolver aquela vocação, se aprimorar nela, se atualizar, buscar conceitos novos, aquilo que os estudiosos estudam a respeito daquela matéria, e você se aprimora naquilo, se desenvolve. Então essas habilidades, ou dons, talentos, vocações, que Deus deu aos homens, essas habilidades, como nós já vimos, existem para quê? Para a manutenção da ordem, para manter a ordem no mundo. Quando Deus colocou o homem como regente, a ideia dele é que o homem, que a sociedade que iria nascer depois de Adão e Eva, fosse uma sociedade que tivesse um relacionamento normal, um relacionamento em harmonia, tivesse uma sociedade que fosse uma sociedade perfeita. Essa era a primeira habilidade. Por isso, governar. Tinha que ter algum líder, tinha que ter alguém que fosse cabeça e orientasse em tudo os seus comandados. Tinha que ter também, seria também para o desenvolvimento de um mundo habitável e duradouro. O mundo não iria sofrer o que está sofrendo hoje. Por que o mundo sofre? Questão de meio ambiente que está sendo destruído, e animais que estão sendo extintos, e florestas que estão sendo destruídas. Tudo isso é fruto de uma única coisa: queda. Tudo é fruto da queda. Agora, isso fugiu do controle de Deus? Não. Se Deus quisesse de novo trazer à existência uma nova, ou evitar a extinção de um animal, Ele o faria. Então, às vezes a gente pensa assim: o homem vai destruir o mundo, e no Apocalipse o homem vai destruir tudo que existe. Não, quem vai destruir tudo que existe é Deus. O homem não destrói nada, ele não tem capacidade de destruir nada. Ele não tem essa capacidade. Ele pode prejudicar num tanto, mas está dentro da soberania de Deus, dentro do limite de Deus. Ele não vai passar daquilo, só se Deus permitir. E ainda assim, ele pode usar o homem para destruir, mas em última análise, quem destrói tudo, quem vai destruir tudo é Deus. O homem não tem essa capacidade. Então, Deus deu ao homem essa capacidade de manter o mundo habitável e duradouro, e também de manter o mundo para o bem-estar da raça humana. E sempre que o homem cumpre esse mandato, Deus é glorificado. Sempre que o homem está desenvolvendo, falando do mandato cultural, sempre que o homem está se aprimorando, eu sou um vendedor. Não tenho que estudar para ser vendedor. Tem sim, tem técnicas. Você tem que estudar, por exemplo, cada tipo de cliente. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, é totalmente diferente de outra. Você tem que ter uma análise prévia, você tem que ser inteligente nesse tipo de coisa. Você tem que botar para funcionar aquilo que Deus te deu, a capacidade intelectual para poder fazer aquela venda, por exemplo. Estou usando um exemplo bem simples, né? Então você precisa desenvolver aquilo. Quando você faz isso, você atende bem a pessoa, você expressa a glória de Deus na sua vida, aquela pessoa entende que você é um profissional altamente gabaritado, consequentemente você está glorificando a Deus e apresentando Deus para aquela pessoa, não é? Você está levando para ela o quê? A imagem e semelhança do teu Deus. Quando você faz um bom negócio, quando você trata honestamente as situações que você se envolve, e quando você se aprimora em tudo que você faz, e faz com esmero, você faz alguma coisa com excelência no seu trabalho, você glorifica a Deus. E ninguém mais do que o cristão deveria ser assim. Por que o mundo tira sarro, né, do cristão quando ele trabalha? Porque antigamente tinha uma ideia de que, por exemplo, eu trabalhei com padaria,
E na minha época pensava-se da seguinte forma, porque estava contaminado, Campo Grande estava contaminado com esse conceito. Eu precisava contratar padeiros. Fui visitar várias padarias e eu ouvi a mesma coisa de vários donos de padaria. Toma cuidado com o padeiro que você contrata. E não contrate padeiro crente. Eu fiquei assustado e falei, uai, eu não tinha Cristo ainda na minha vida, né? Fiquei na dúvida, mas eu perguntei. Eles falaram assim, são os que dão mais trabalho e são os mais desonestos. São os mais desonestos. São os padeiros que se dizem crentes. Estão expressando a glória de Deus? Não, estão maculando a glória de Deus. Estão cumprindo o seu mandato cultural? De forma nenhuma. Estão envergonhando o nome do Senhor, não é? Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Deus será glorificado na nossa obediência e no nosso desenvolvimento. Quando eu faço com esmero, aprimorando-me na minha vocação, seja ela qual for, pode ser a mais simples. Eu sei, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, tratam da beleza, né? Principalmente a beleza feminina, né? Porque masculina não tem beleza, né? Mas a beleza, falando da beleza feminina, é muito bom saber que tem pessoas que se aprimoram, estudam para isso. Para quê? Para que lá na frente ela possa fazer um bom trabalho e possa glorificar a Deus. A pessoa vai olhar para ela, para o resultado do trabalho dela e falar, está magnífico. E ela vai ver alguma coisa diferente naquela profissional cristã que está fazendo aquele trabalho. E aquilo vai mexer com ela. Um preço honesto, não estou dizendo para cobrar baratinho, mas cobrar o preço justo. Trabalho bom merece, não é? Eu sempre falo, às vezes as pessoas querem comprar um Corolla, ou andar de Corolla, mas quer pagar o preço de um Fusquinha, né? Não é assim. Você pode cobrar o preço justo, mas aprimore-se. Faça por merecer. E você será recompensado. E a pessoa que sabe quanto vale, paga. E Deus é glorificado acima de tudo. Não é só para ganhar dinheiro. Mas Deus é glorificado acima de tudo. Então, esse é o ponto aqui, né? E a vice-regência humana tinha o dever de manter seu mundo teorreferente. Hoje, é possível fazer isso? Sim. De que forma? Voltando tudo que eu falei. Aprimore-se no seu trabalho. Se você é um profissional da saúde, se você é um profissional da segurança, se você é um profissional da educação, se você é um profissional do comércio, se você é um profissional da área que for, jurídico, da área jurídica, seja de onde for, aprimore-se e faça o melhor. Desenvolva bem o trabalho. Tem faculdade que pode te ajudar a ser melhor do que você é hoje como profissional na sua área? Tem. Eu vou procurar fazer. Está difícil, mas eu vou procurar fazer. Invista nisso. Entenda que isso é para a glória de Deus. Não só para você ganhar dinheiro, mas também é para a glória de Deus. Aprimore-se nisso. Você estará honrando o seu Deus, porque Ele quer que nós não vivamos uma vida medíocre. Pode falar, irmão. Exatamente. Melhor qualidade. Tudo. Exatamente. Exatamente. Os puritanos, irmãos, eu estou estudando um livro, estou revendo, né? Eu já tinha estudado, eu esqueci, faz tanto tempo. Santos no Mundo. Ele fala sobre todas as áreas da vida dos puritanos. Eu vou trazer para vocês algumas frases aqui. É impressionante. Até há uma confusão, por exemplo, há uma maneira de usar o termo ética puritana do trabalho. As pessoas falam assim, isso aí é ética puritana do trabalho, querendo desmerecer o trabalho daquela pessoa, dizendo assim, você é muito certinho no que você faz. O mundo vai tirar sarro da gente, vai gozar da gente, vai, não é, escarnecer da gente quando a gente trabalha direitinho. Mas era assim que os puritanos viviam, e eles são exemplos para nós. Principalmente no trabalho, eles eram esplendidamente coerentes, tementes, santos, e procuravam fazer tudo para a glória de Deus, o melhor possível, ganhavam dinheiro com isso, Deus os abençoava, porque eles eram fiéis a Deus. Impressionante, isso que o irmão Júnior falou é uma realidade.
Bom, o que aprendemos então sobre o mandato cultural? Encerrando, eu estou por fora do tempo, irmãos, eu não sei mais onde eu devo parar aqui. Mas vamos lá, estou encerrando. Me dá uma dica aí se eu estiver muito devagar. O que aprendemos então sobre o mandato cultural? Falamos hoje sobre o mandato cultural. 45 minutos, já foi? Então eu tenho mais 5. Tá. Teoricamente 5 minutos, vamos lá. Primeiro lugar, primeira lição. O homem é um mordomo de Deus, constituído para governar, desenvolver e preservar a criação. Por isso, a raça humana não deveria abusar dela. Falando de preservação da natureza. O homem é a coroa da criação, ele é o governador da criação, ele é o rei da criação, então ele pode fazer e abusar da criação. Não. Nós não fomos chamados aqui para destruir as coisas de maneira irresponsável. Não. Nós precisamos ter responsabilidade. A criação pertence a Deus, não a nós. Então aqueles que têm essa capacidade, essa autoridade, precisam preservar. Não é uma coisa errada pensar e trabalhar para a preservação da natureza, respeitando alguns limites. E agora eu vou mostrar a segunda parte. Vamos equilibrar aí. O homem não foi criado para adorar a criação, como alguns estão fazendo. Deus é o único que recebe toda a glória e gratidão pelas belezas e utilidades do mundo criado. Por exemplo, eu não posso achar que... Tem muita gente que... muitos movimentos agora, né, de preservação da natureza, ONGs malucas que aparecem por aí, que agora não pode mais usar ratinho ou coelho para fazer testes em medicamentos, em vacinas, em alguns produtos químicos, para o bem da humanidade. Não pode, está judiando do bichinho. Mas permitem o aborto de crianças. Incoerente. Totalmente incoerente. Né? Então, em detrimento da raça humana, muita gente está querendo preservar a natureza. Né? Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas aí o homem fica sem recursos. Né? Isso pode. Então, não, o homem vem em primeiro lugar. Lógico. Como eu disse no primeira lição, não de forma abusiva. Não de forma abusiva, mas com equilíbrio. Deus deu para isso. Você pode matar uma vaca e comer, que tem muita gente também achando o cúmulo, né? Não pode mais matar animal, tem que ser vegano. Não pode, isso é crueldade, né? E aí, como é que você fica? Mas Deus deu para mantimento. Importa o que Deus deu, não o conceito humano recente, não é? Isso descarta. Muito bem. Terceira lição, os reinos animal, vegetal e mineral. Vocês lembram lá em biologia, quando a gente aprendia em ciências, né? E depois mais para frente em biologia? Só existem 3 reinos no mundo, né? 3 reinos no mundo. Ou aquilo que é criado é do reino animal, ou é do reino vegetal, ou é do reino mineral. Não existe nenhuma outra matéria, ou nenhum outro ser, nem nada que está fora desses 3 conceitos. Talvez tenham algumas derivações hoje em dia. Mas nós precisamos entender que lá em Gênesis haviam somente 3 reinos, 3 tipos de coisas. E todos eles foram criados por Deus como recursos para a manutenção da vida de toda a sociedade humana. Tudo foi criado para o uso responsável do homem. A gente precisa entender isso, porque existem muitas linhas de pensamento que vão contra isso. Né? Então nós precisamos deixar isso bem claro. Tudo foi criado para o bem do homem e para a glória de Deus, para a manutenção da vida em sociedade. Em quarto lugar, expressar a imagem e semelhança de Deus também está se referindo à maneira como eu desenvolvo minha vocação ou meu trabalho. Já disse isso, somente recapitulando. Preciso ser o melhor possível naquilo que eu faço. E isso implica muita coisa. Estudo, análise daquilo que eu estou fazendo para ver se é mesmo a minha vocação. Aliás, isso deveria ser a primeira coisa, né? Tem gente que fala assim, eu vou ser médico, começa a estudar para medicina. Chega lá no 4º ano e meio, quase acabando o curso, eu não quero ser isso.
Olha, eu quero ser esteticista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Onde que estava a cabeça quando quis fazer o curso e depois desanimou? Depois chega no fim do curso, não é bem o que eu queria. Busca de Deus. É possível acontecer, sim, alguns desencontros desse tipo, mas tome cuidado. Dinheiro não cai do céu. Seu papai não está pagando a faculdade tão fácil assim. E não, às vezes as faculdades são públicas, mas mesmo assim, existem custos que você vai ter que arcar com eles, que seus pais estão arcando com eles, né? Mas desenvolva. Você precisa desenvolver. Você precisa buscar cursos e desenvolvimento daquilo que você faz, daquilo que você pretende fazer ou que você já faz. Tá? Às vezes você já está numa profissão, então aprimore-se nela. Em quinto e último lugar, nós cristãos precisamos ter a motivação correta. A motivação correta para o trabalho, para desenvolver o mandato cultural que Deus nos deu. Nem com ganância, não é para ser ganancioso, trabalhando para satisfazer somente o nosso ego. Nós não trabalhamos, às vezes as pessoas são bons profissionais, mas são gananciosos, né? Trabalham, ganham dinheiro, são bons naquilo que eles fazem, mas eles são egocêntricos, eles são gananciosos, eles só eu, e nada da família, e muito menos da igreja, e muito menos da sociedade. Não veem? Terminou? Tá. Em último lugar, nem com mediocridade, ou seja, sendo indolente, não se preparando intelectualmente e se satisfazendo com o mínimo necessário para a sobrevivência. Também não. Não é assim que o crente vive. Falando em ética puritana, eu vou ler para os irmãos 3 frases aqui, dos puritanos. Deus fez o homem uma criatura de sociedade. Esperamos benefícios da sociedade humana. Isto equivale a que a sociedade humana deveria receber benefícios de nós. Quem disse isso foi Cotton Mather. Tá? Isso é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo e o Rei acima de todos os reis, falando de Jesus, não se envergonhou de labutar. O que ele fazia? Ele era carpinteiro. Sim, e de usar tão simples ocupação. Aqui ele santificou todas as espécies de ocupações. Que coisa linda. Quem disse isso foi Hugh Latimer. Por último, o principal fim das nossas vidas é servir a Deus no serviço aos homens, nos afazeres de nossos chamados. Quem disse isso foi William Perkins, ok? E guarde sempre no seu coração aquele triângulozinho que a gente às vezes ignora, parece uma coisa tão simples, mas é a grande realidade. Sempre Deus em primeiro lugar, família ou sociedade, igreja em segundo, e o trabalho por último. Nunca faça o trabalho do trabalho o seu Deus. Nunca faça. Mas faça com esmero o seu trabalho. Ok?